Tecnomania. Meu nome é Alan e para aqueles que ainda não sabem, eu sou técnico em informática. Foi justamente pensando na área de fazer manutenção em computadores, que ainda é uma área muito boa e que a gente acredita não acabar nunca, eu vim aqui trazer um vídeo para vocês que é um mini curso de como fazer manutenção em um computador, em um PC, tá certo? Algumas das dicas vai ser aplicada também para fazer formatação e instalação em notebook. Esse vídeo, esse curso na verdade, ele é um curso express, é um curso mais rápido, que eu vou ensinar como você, o entendimento do que é um hardware de um computador, ou seja, as placas, como determinados itens funcionam, possíveis problemas e defeitos que vocês podem acabar localizando no computador de forma simples, e até mesmo passando pela parte de fazer toda a formatação do HD, instalação do sistema, e identificando novamente alguns probleminhas nos quais ficam dicas, né? É aquele caminho das pedras. Então é o seguinte, pessoal, eu preciso dar uma resumida, que vocês encontram às vezes aí na internet o pessoal ensinando a fazer a manutenção no computador, curso de computador, né? Que seria o curso de hardware, online pelo YouTube. E o que acontece? O pessoal tem um pessoal até ensinando legal, mas eles até dão explicação de como fazer manutenção na placa-mãe. Tá? Hoje em dia, só se a placa-mãe for muito cara, por exemplo, ou uma placa de vídeo for muito cara, já não compensa mais ficar fazendo manutenção, por exemplo, numa fonte, né? Que a fonte hoje, a ATX de um computador, uma fonte mais padrão, ela custa na faixa de R$40 hoje, na data de hoje, e sendo valendo a pena fazer manutenção em fonte só quando é mais as fontes reais, né? Que são as fontes caras aí, usada para tocar muito computadores com definições de placa de vídeo, as placas de vídeo off, né, que são aceleradoras, e o pessoal usa muito para jogo. Então nesse caso, de repente, até vale a pena estar fazendo a manutenção delas, mas em geral não. Eu quero explicar nesse vídeo, eu vou deixar bem claro, não é um vídeo totalmente assim 100% detalhado. Se você quer muito detalhe, você tem que, de repente, estar fazendo um curso presencial que dura 6 meses, tá? Então não é a minha ideia agora. A ideia é o seguinte, como eu havia falado, alguns dos nossos inscritos que tem loja, como é que funciona? Eles falam para mim, olha, não está entrando muito serviço aqui, pessoal pedindo para fazer formatação, tá entendendo agora? A jogada é essa, eu vou ensinar você como fazer essa manutenção de maneira mais simples, tá? E lógico, a hora que você vê que a coisa é legal, você vai sair caçando aí pela internet mais detalhes, tá? E vai aprendendo cada vez mais, com mais facilidade. O que acontece é o seguinte, tem sempre um padrão que eu uso muito na minha bancada para fazer a identificação de defeito, como instalar. Então é isso que eu quero passar para vocês, tá? Porque muita coisa não se usa mais, apesar de eu montar rede para empresa, lógico, se você sair daqui e for montar uma rede numa empresa, você sai do seu local e vai montar, a coisa mudou, aí você tem que fazer alguns cursos bem aí profissionalizantes, tá? Mas em geral, para você fazer a manutenção da sua bancada, não vai precisar, com as dicas e os truques aí de fazer a manutenção que eu vou te explicar, você vai aprender a diagnosticar, arrumar e ganhar um bom dinheiro. E eu estou falando o seguinte, você fazer hoje uma formatação de um computador com um backup, você vai cobrar de 80 a 140 reais e o pessoal paga porque é um serviço que ainda é valorizado, né? Eu sei que o pessoal, como todas as áreas, não curte muito valorizar as coisas, mas o preço é esse, o pessoal vai ter que pagar, dá para você tirar uma boa grana junto com o que você já faz aí, e de repente se você está aqui nesse vídeo é porque você está procurando aprender mesmo, você é jovem ou você tem mais idade, não tem problema, todas as idades aprendem legal, e eu vou dar uma continuidade no vídeo agora, que eu vou explicar o que você vai usar de ferramenta e depois o que são cada peça, tá? Eu vou tentar dividir em 2 ou 3 módulos de forma rápida, tá bom, pessoal? E eu espero que no final do curso aí vocês tenham entendido muito bem e vamos ganhar um pouco de dinheiro também nisso daí, porque se eu ganho dinheiro e muita gente ganha, você também pode ganhar. Beleza, pessoal? Continuando. Então, pessoal, olha só, por incrível que pareça, apesar da gente aqui não tá com outro item, tá? Que eu vou citar depois na parte de software, que seria um pendrive e o CD de instalação, né? Que coisa simples aí. Isso daqui é o básico que você precisa ter para poder montar sua bancadinha para fazer sua manutenção em computador, tá? Eu vou dar uma explicada rápida aqui. Pode ser que no meio do curso eu acabe citando alguma outra ferramenta que eu tenha esquecido, mas acho que não, tá?
O que a gente vai precisar? Primeiramente, esse daqui é um jogo de ferramentas. Olha, ele tem várias pontas ali de chave Phillips, chave de fenda, né? Tá só faltando o meu cabinho aqui, que é o cabinho que conecta as chaves, tá? Se você não achar desse daqui para comprar, você pode simplesmente comprar uma chave de fenda pequena, tá vendo? Olha, e uma chave Phillips normal, tá? Só isso daqui você precisa. Isso daqui vem um monte, tá? Mas na verdade só precisa desses dois, beleza? Você vai precisar também de um spray de limpa contato. Esse daqui é da marca Wurt, acho que é isso que eu pronuncio em alemão. Mas pode ser outra marca. É um spray que limpa contato. Ele é spray seco, tá? Então quando você espirra no contato da placa-mãe ou de uma memória, alguma coisa assim, ele limpa, ele desengordura e seca, tá? Você vai precisar de álcool isopropílico, tá? Não é muito caro também, aqui é de 500 ml, você pode comprar menos, que usa pouco. Vai precisar usar papel, eu uso papel higiênico, tá? Ou lenço de papel, ou algodão, para poder usar junto com o álcool isopropílico para passar nos contatos, que depois eu vou explicar. Pasta térmica, né? Para pôr no processador. Essa daqui é a pasta branca, tá? E depois, que essa é a convencional, que você acha baratinho aí. E depois tem a pasta térmica, que eu não vou nem divulgar a marca aqui, porque não gostei muito, entendeu? Mas tem aí, ó, é uma pasta térmica, à base de prata. Ela tem prata, ou seja, ela dissipa mais o calor do processador para o dissipador do que a pasta branca normal, tá? Na verdade, a pasta branca normal é mais recomendada para componentes eletrônicos, enquanto essa base de pasta de alumínio é indicada para o processador. Tem uma pasta térmica que ela é a base de prata de uma outra marca, e aí vou até citar aí na descrição, tá? Para vocês poderem comprar, que é a mais indicada para colocar no processador. Um alicate de bico meu é torto, tá? Ele ajuda até mais. Se você não achar, pode ser o alicate de bico convencional. Ou um pincel para poder fazer a limpeza, um pincel fino, tá? Esse daqui é o número 19, 3/4. E eu também indico vocês comprarem uma cartelinha de bateria para computador, para memória, aliás, para BIOS. O modelo dele é o CR2032, tá? O meu é da Maxell, eu peguei no Mercado Livre mesmo. Eu vou explicar depois o porquê que você tem que ter ela. E o nosso multímetro, tá? Um multímetro digital. Esse que eu uso, da Ikari, ele é um modelo até um pouco mais caro, mas vocês podem comprar aqueles baratinhos digital que custa acho que 20, 30 reais, que ele vai funcionar só para medir tensão de saída aí de fonte ou de tomada, tá? Então, pessoal, é basicamente isso. Eu vou explicar agora a parte de hardware. Aqui está a nossa CPU, nosso microcomputador, onde ele é composto de um gabinete, e essa parte aqui, onde a gente coloca as unidades de drive, né, que é o drive de CD-ROM, pode ter outro tipo de drive ou painel, é chamado de BIOS, né? A gente tem as BIOS, que são as partes onde ficam os drives aqui, tá? Depois, abaixo, a gente tem a parte do HD, que eu vou até aproximar agora aqui, tá? Vamos dar um foco aqui. Então temos aqui a parte do HD, tá vendo? Aqui fica o hard disk, onde fica todos os nossos dados armazenados. Vou virar aqui um pouco. No caso desse computador, que é o meu computador, tá? Então ele tem aqui a nossa placa de vídeo, uma placa de vídeo off-board, algumas podem ser on-board, que é o caso desta que eu tenho, tá? Olha só. Tá vendo aqui, olha? Isso aqui é uma placa de vídeo on-board, ou seja, ela está soldada junto com a placa-mãe. É uma placa relativamente só boa, mas ela é fraca, tá? Para alguns recursos. Depois eu tenho aqui o meu dissipador, que é o famoso cooler, né? Olha lá. Esse daqui, ele é um pouco grande, tá meio desajeitado, tá? Então tá aqui, ele é um pouco grande, porque ele aquece muito o meu processador. Eu uso às vezes para jogar e para fazer edição de vídeo. Ele acelera muito, então fica muito quente. Eu coloquei esse dissipador da Cooler Master, até gostei muito dele.
vou inclinar aqui. Como eu falei, aqui é o nosso drive, né? O gravador de DVD que fica aqui. Essa daqui é a nossa fonte. Opa! Aqui é a nossa fonte. Eu uso uma fonte real. Ou seja, a fonte convencional barata, ela não é real. Ela marca às vezes 400 watts, mas não tem 400 watts reais. O que quer dizer que ela não tem nem saída para ligar esse conector da placa de vídeo. Tá vendo? Senão ela não aguentaria. Da nossa fonte, que sai a ligação para o conector lá da placa-mãe, tá? E dos demais drives. Deixa eu pegar aqui a memória que está ali, tá? Essa daqui é os... Peraí, ó, aqui é o nosso módulo de memória, tá vendo? Ó, tem 1 e 2, tá aqui, ó. Os dois módulos, tá? O pessoal costuma falar de pentes de memória, tá? Mas é meio feio falar pentes de memória. E chamamos de módulo de memória, tá bom? Ó, tá aqui, ó. Tá vendo lá? Ó, módulos de memória. Você fala, poxa, Alan, mas por que você está mostrando aqui? Por que você não tira essas placas daí para mim ver? Pois eu vou fazer isso, tá? Vamos com calma. Na verdade, eu tô tentando mostrar primeiro como ela tá montada aqui. E, obviamente, tá? Espera aí que eu vou baixar a câmera um pouco. Aqui. Essa é a nossa placa-mãe, tá? Ó, vou aproximar. Aqui tá a nossa placa-mãe. Lá no... Opa! Espera aí que meu suporte, às vezes, tripé que ele solta. Essa daqui, que você tá vendo, esse dissipador, ele é grande, tá? Ele é bem largo. É a nossa GPU, ou seja, é o núcleo onde fica a placa de vídeo, alguns outros hardware integrados junto nesse chipset aí, tá bom? Nossa bateria tá ali, tá vendo? Que é a que eu tinha falado, que possivelmente pode haver uma troca. E esse é a nossa CPU, tá bom? É o nosso microcomputador. Agora eu vou mostrar as peças todas desmontadas. Aqui está todos os componentes que tem dentro da minha CPU, do meu computador, tá? É lógico que a gente só está falando da CPU, tá descartado ainda a parte do monitor, já que a ideia é fazer manutenção em computador, o monitor é só a saída de vídeo, né? Então vamos lá, eu tenho aqui, tá? Isso é no meu computador, tá? O meu cooler do processador, que nem eu falei, tá? Ele é um dissipador grande, o normal vocês vão encontrar menor, porém tem os mesmos conectores todos parecidos. Aliás, vai mudar de modelo de soquete, mas sempre tem algumas travas para você fixar. Depois eu tenho aqui o HD, tá? O hard disk, ou antigamente o pessoal falava Winchester. Esse daqui é um HD SATA, tá? São portas SATAs, não portas IDE. Não vou ter todos os componentes para mostrar a diferença, mas temos aqui conexão IDE, com esses pininhos, tá? Que é usado um flat, chamado flat cable. E depois a gente tem o do cabo SATA, que depois vocês vão ver na montagem, ou seja, o SATA 2 ou SATA 3, eles são transferência de dados bem maior do que o IDE, tá? É mais seguro também a transferência, então os HDs tornaram-se até mais rápido. Esse daqui é o conector de alimentação, olha que legal, né? Alimentação muito maior do que o de dados. O de dados, compare esse daqui que tem 6 conexão para transferir dados com essa daqui que tem 60 e alguma coisa, tá? Então, esse HD meu, ele é da marca Samsung, tá? A gente pode localizar a descrição dele, ele vai ter o modelo que você pode pesquisar na internet. É um HD Samsung de 500 GB. Pode ver, sempre que tiver algo assim meio parecido, 500 ou 500.000 GB, alguma coisa, são os gigabytes, tá? Se você quer saber a diferença de bytes, meg, gigabyte, dá uma pesquisada na internet. Ou seja, eu posso até explicar, 1 gigabytes são 1024 megabytes, tá? Ou megabytes, exatamente. Então temos aqui 500 gigabytes, tá? Aqui mesma coisa, ele marcando 500 gigabytes com um buffer de 19 MB, ou seja, é uma memória que acelera a transmissão do HD e normalmente tem até menor que 16. E muitos HDs
eles mostram aqui o RPM, ou seja, quanto mais velocidade tiver o disco que está girando aqui dentro, que ele tem um disco aqui, mais rápida é a leitura. Ele não está discriminando aqui, eu não estou achando a velocidade do HD, tá? Mas normalmente eles são de 7.200 RPMs, tá? Então lembrando, essas conexões chamadas de conexão SATA, tá? Vocês vão ver muito daí pra frente falar disso daqui, tá? Depois eu tenho um outro HD na minha máquina, tá? Esse vocês vão ver muito dificilmente, porque é um HD muito caro, é o triplo do HD normal. Esse daqui é um HD SSD. Ele é um HD que, em vez de ele ter disco interno, ele tem, na verdade, módulos de memória, tá? E o que deixa ele muito mais rápido. No caso, aquele HD, o convencional do SATA, tá? Se você faz uma leitura lá no software, ele tem uma taxa de transferência de mais ou menos de 80 a 120 MB por segundo, tá? Se eu estiver errado, pode me corrigir aí, tá? Enquanto esse daqui ele pode dar uma taxa de leitura de 450 MB, dependendo se a conexão, a placa-mãe, tudo suportar, que também tem o suporte da placa-mãe. E de gravação, se eu não me engano, são 300 MB, ou seja, é extremamente rápido. Você entra no Windows em 5 ou 6 segundos. Esse daqui demora uns 20 segundos, mais ou menos, tá? Então esse é o HD SSD, olha como ele é fino, ó, comparando com o HD normal, tá vendo? Olha o tamanho, né? Então, mas a instalação é a mesma. Então a gente tem aqui a conexão SATA, esse daqui é SATA 3. Ah, mas qual a diferença se o outro é SATA 1 ou SATA 2? Nenhuma, a diferença é a tecnologia interna, tá? Nos chip aqui, e que a placa-mãe suporta, ou seja, SATA 3, a velocidade é muito maior também. Mas, eu tenho a placa-mãe SATA 3, mas esse daqui é SATA 1 ou SATA 2, funciona do mesmo jeito, tá? Não vai ter problema. Na verdade, esse é SATA 3, para ele ter o suporte total tem que ter SATA 3. Por exemplo, a minha placa-mãe que eu vou mostrar agora, ela é SATA 2 ainda e funciona normal, tá? Depois eu tenho aqui o driver de CD-ROM, de DVD, né? Normal e com saída SATA. É o que vocês vão ver mais, se não fosse, seria IDE, tá? Que é ligado por cabo. Não vou ter tudo aqui para demonstrar, mas esses aqui são os mais usados. Depois tenho aqui a minha fonte. Essa daqui é uma fonte real, tá? Ela tem 500 watts de potência de saída, tá? Tá aqui, olha. 500 watts, tá? Aqui. Como que você diferencia se a fonte é real ou não? Lógico que pela descrição, mas principalmente pelo peso. Meu, isso aqui tem umas 3 ou 4 vezes mais pesado do que a fonte normal, que é a baratinha. E normalmente, como é que você vai saber? Sempre que você pegar um computador e queimou a fonte e ver que não tem uma placa de vídeo dessa daqui, tá vendo? Essa daqui é uma fonte, é uma placa de vídeo aceleradora. Ela pede até uma fonte externa, tá vendo? Uma alimentação externa. E aí tem que ser real, tá? Se não tiver uma placa de vídeo na placa-mãe for tudo on board, que é a que eu vou explicar, tipo igual essa, tá? Pode ser uma fonte normal, daquelas que é barata, tá bom? Outra coisa, processador, tá aqui, tá? Como eu identifico a descrição do processador, eu tenho aqui, tá? O modelo, peraí, deixa eu pegar uma chave para conseguir mostrar aqui, apontar, né? Eu tenho aqui o modelo, tá? É um Intel, esse daqui é o modelo do processador, tá vendo? Q6600, Intel Core 2 Quad, tá? Então ele tem 2 core, 2 núcleos e ele emula 4, tá? Vamos ver aqui, qual é o clock, ou seja, a velocidade dele, ó, tá aqui, ó, 2.4 GHz, tá? Ele é 2.4 GB, 8 MB de buffer, ou seja, ele tem 8 MB de cache aqui dentro. O cache é uma memória que ela acelera o processamento entre memória e mandar todo o processamento por processador. Então ele acelera bem ela. Quanto mais tiver aqui nessa parte de 8M, ou seja, tiver 16, por exemplo, o processador ele é muito mais rápido. Ele consegue executar mais rápido as operações. Aqui eu tenho o barramento, ele trabalha 1066 MHz, tá? E aqui é a corrente dele, que ele tem 0,5 acho que amperes, é isso daí, tá? A parte de baixo do processador, normalmente vão ser bem parecidas com isso, tá? Bastante pontos de contato aqui. Aqui deve ter fusíveis e resistores, né? E
acredito eu, capacitores aqui, que são tudo SMD ou CMD. Esse é o processador. A gente nunca pode pôr a mão no processador, tá? Eu estou demonstrando as peças, depois eu vou falar um pouco sobre elas ali na hora de montar. Vou levantar um pouquinho a câmera. Tenho aqui as minhas memórias RAM, né? Ou seja, a memória RAM, ela é uma memória que quando você desliga o computador, ela reseta, ela apaga tudo. Ou seja, você fala assim, nossa, mas para que serve a memória? É o seguinte, todos os arquivos que vocês... Espera aí que eu vou pegar aqui o HD. Todos os arquivos que vocês estão abrindo no computador, o Windows, tudo, os arquivos estão aqui dentro, tá? Quando você inicia o computador que ele vai rodar o Windows, tá? Ele abriu o Windows, tá carregando esses arquivos aqui para dentro da memória RAM. Tá? Eles estão sendo carregados aqui dentro, os arquivos de inicialização, de execução, tá? Não arquivos tipo, eu criei um arquivo recibo.doc, não é isso. Mas quando você puxa lá e ele vai executar o programa, eles são executados dentro da memória, tá? No meu caso eu tenho 2 módulos de 4 GB cada um, de 1333 MHz. Então a memória, ela sempre, né, ela vai ter uma descrição. No caso está aqui, tá? A memória marcando aqui, olha, 4 GB, tá? Aqui é o modelo PC3 10600. Aqui tenho uma da Kingston, que é uma marca muito boa também, tá? Que marca aqui o barramento dele de 1333 MHz, 4 GB, tá? Tá aqui. Aí você fala, poxa, mas você pode usar memórias diferentes? Eu posso usar memória de fabricante diferente. Eu não posso usar memórias de tecnologias diferentes. Por exemplo, isso daqui é 2 módulos de memória DDR3, a tecnologia delas. Tem DDR2, DDR2, depois tem DDR. Essa daqui DDR3, elas têm que ser de velocidades iguais, 1333 MHz. E poderia ser uma de 2 GB, uma de 4, ela somar ia dar 6, no meu caso dá 8, tá? Então a tecnologia, ela tem que ser a mesma. Então elas podem ter a tecnologia, não pode ser diferente, tá bom? Tem que ser, se é de 1333, as duas tem que ser de 1333. Como é que você fica sabendo? Você pega o manual da placa-mãe, no manual tem lá a memória e o clock de velocidade dessa memória. Bom, vou pegar aqui a minha placa de vídeo. Isso é uma placa de vídeo off-board, tá vendo? Ó, uma placa de vídeo com barramento, ou seja, o soquete dele ele é de PCI Express, tá? Então tá aqui minha placa de vídeo acelerador, uma Radeon, tá? Esse é o modelinho dela. Tenho 2 saídas aqui. 2 saídas, posso ligar 2 monitores, posso dar uma saída para TV. Esse modelo DP, se eu não me engano, é um modelo para fazer ligação de clock entre 2 placas de vídeo. Não tenho certeza, tá? Ou é essa daqui, eu sei que ela é feita para isso, para ligar 2 placas juntas, tá? Normalmente os computadores, eles não vêm tanto assim com essas placas off-board, tá? Aqui é a nossa placa-mãe, tá bom, pessoal? Tá aqui, placa-mãe. Perfeito. Essa é uma placa-mãe on-board, tá? Eu comprei ela da Foxconn. Tem até uma base aqui. Essa base é o que veio junto com o meu cooler que eu montei, né, para não entortar. Elas esquentam bastante alguns componentes aqui. Esse suporte não vem com a placa-mãe, ele vem sozinho. Esse suporte também é do cooler que eu comprei, tá? Normalmente você encaixa o suporte nessa placa-mãe, quando o processador é original, eles encaixam justamente aqui, sabe? Ele vem com os conectores, você encaixa aqui e trava o cooler. Onde vai o processador? Tem aqui a portinha para o processador, tá vendo? Coloca ele ali, baixa e trava ele aqui do lado, tá? Esse é o dissipador da GPU, ou seja, a placa de vídeo, ela está integrada num chip aqui embaixo. Então tem alguns periféricos, alguns componentes integrados nesse daqui, algum controle de função, tá? No qual eu não vou ficar discriminando muito, chipset norte, chipset sul. Esse daqui é outro chipset que controla
alguns itens. Módulo PCI, que é o que liga algumas placas de rede, placa de som, etc. Módulo PCI Express. Também tem um módulo PCI, o Mini PCI Express, que substitui esse daqui agora, com uma tecnologia melhor. Vocês vão ver em algumas placas. A gente tem aqui dois encaixes para módulo de memória, é a memória RAM, tá? Eu tenho dois, no meu caso, na minha placa-mãe, vai até 8 GB, é o que eu tenho, tá? Ela marca aqui, olha, tá vendo? Dual DDR3 vai de 1066, tá? Mas essa placa-mãe aqui minha, ela vai até a memória de 1333. Tá aqui, ó, FSB é a velocidade, ó, tá vendo ali embaixo? Aqui, ó, FSB 1333, tá? Esse daqui é o conector de alimentação que vem da fonte, onde você vai ligar. E esse daqui é o outro conector de alimentação também da fonte que você vai ligar. Vem o cabo certinho para eles, tá? Tô virando. Pronto, cheguei aqui. Você tem aqui, eu tenho, né? Duas portas SATA, ela tá até escrita aqui SATA 1 e SATA 2. Tá? Posso ligar os cabos, o HD na sequência que eu quiser, porque na BIOS ela identifica depois o que é CD-ROM e o que é HD. Depois eu tenho aqui saídas USB 2.0, olha, duas saídas. Como eu sei que essa é a saída? Justamente porque falta um pininho aqui, ó, típico de saída USB, tá? Mas vem no manual da placa-mãe, vocês até baixam na internet se não tiver. Aqui é o painel, tá vendo? Já está escrito, ó, F painel, frente do painel, tá? Então eu tenho aqui todos os conectores, onde eu posso pegar o manual da placa-mãe e algumas vezes a gente encontra esse manualzinho, essa sequência, em algum lugar aqui da placa-mãe. Olha, eu vou até ver se eu acho aqui. Ó, eu achei. Tá vendo aqui, olha? Ó, F placa-mãe, ó. Então tá aqui em cima escrito, ó, Power. Tá vendo lá, ó? Power, que é o que liga e desliga. Mensagem LED, que é o que vai acender a luzinha verde. O LED do HD e o botão Reset. Tá vendo só? Aqui embaixo, ó, CLR CMOS é o Clear, é o que vai resetar a BIOS, que depois eu dou uma explicadinha. Aqui é a sua bateria, né, que eu tinha citado, que às vezes ela descarrega e desconfigura tudo, mas vou explicar de forma simples. Para você trocar aqui, só enfiar a chave de fenda aqui atrás, olha, tá, e levantar que ela sai. No meu caso aqui está o botão, ela geralmente vem identificado, olha, C-Clear, tá, que eu posso tirar. Se eu resetar, eu apago toda a configuração que está na minha BIOS, que se eu não me engano é essa daqui, mas você não precisa saber onde ela está, não usa mais para nada, só resetar ou não, tá? Aqui na frente eu tenho a saída VGA, que é a saída de vídeo. Eu tenho um vídeo on-board, né? Algumas placas-mães não tem, porque às vezes tem off-board espetado aqui. Eu tenho 4 saídas USB 2.0, olha, 1, 2, 3, 4. Uma entrada LAN, que é a de internet, para ligar a internet, cabo de rede. Eu tenho a saída de áudio, então eu tenho microfone, entrada de microfone, saída de áudio e uma saída uma entrada auxiliar para ligar algum aparelho aqui, tá? Depois eu tenho os mini DIN, que aqui eu posso ligar um teclado, aqui eu posso ligar um mouse, tá? Essas portas aqui elas estão sumindo do mercado, tá bom? Placas novas não vem mais, só tem alimentação USB. Então o básico seria mais isso daí, tá? E eu vou passar um detalhe agora, tá? No qual funciona assim. Eu estou pegando na placa, estou tomando muito cuidado aqui para pegar como? Sempre tocar aonde tem o verniz, tá? Não posso tocar aqui, tá bom? É que a minha placa aqui já está meio coisadinha, meio zoada, então para mim já não está tendo problema na videoaula aqui. Mas é o seguinte, não pode ficar tocando em componentes, porque você pode danificar com a eletricidade estática que é gerada na mão, tá? Não pode tocar nos componentes, você sempre manipula assim, olha, tá? Se você tiver uma luva, melhor ainda, tudo bem? O mesmo funciona para as memórias, tá vendo? Estou pegando no chip, ó, sempre pego elas no chip, ó, tá? Ó, sempre estou pegando aqui no chip, nunca tocar aqui, nunca, tá? O ácido úrico, às vezes da mão, ela começa a dar corrosão. E um bom exemplo é aqui, olha. Ó, eu tento sempre não tocar, mas acho que sem querer eu toquei. Olha esse pino aqui, tá vendo ele manchado? Eu limpei, mas ele estava muito ruim. E o mesmo aconteceu desse lado aqui. Ó, tá vendo essas manchas? Isso é típico de que eu sem querer devo ter colocado a mão. E eu estava com a mão úmida e ela começou a dar corrosão. Isso daqui
é um banhado com ouro, uma liga de ouro aqui, tá? Bem fraca, mas por isso que tem que tomar muito cuidado. Mesma coisa no processador, tomar muito cuidado também. Como fazer a montagem agora de todo o seu kit, de todas as suas placas, os hardware, na sua CPU, para a gente depois poder fazer a instalação. É bem simples, vamos tomar cuidado para não ficar tocando com a mão nos componentes de contato, tá? Lembrando bem, a gente sempre tenta deixar o mais organizado possível aqui a nossa bancada, tá? E como que qual é o primeiro início, né? Eu vou colocar minha fonte aqui, tá? A gente vai começar pela placa-mãe. Como eu já tenho o suporte aqui da minha placa-mãe, né? Já tenho ela fixado aqui. Eu então não vou precisar demonstrar o cooler original, tá? Que normalmente você colocaria o cooler sempre depois aqui e travaria ele, tá? Aí se você pegar um cooler original, você pega na internet que tem algumas explicações. É o seguinte, então eu tô com o meu processador, tá? Esse é o primeiro item que eu vou colocar. Vou encaixar o meu processador no soquete, mas aí você vai perguntar para mim, Alan, como que eu vou saber o lado de encaixar, né? Exatamente, se você encaixar errado você queima o processador, né? Porque vai inverter a voltagem. Bom, é simples, se você observar, os processadores, eles têm essa marquinha que é uma seta, olha. Tá vendo? Ó, ele tem a setinha, tá? Ele tem esse encaixe e esse encaixe que ele vai travar certinho lá no soquete. Pode até mudar o tipo de encaixe, mas ele sempre tem a referência. Essa referência dessa setinha, ela bate. Quer ver? Ó, eu vou pegar aqui, tá? Apesar de mudar às vezes a posição da placa-mãe, vai ser fácil vocês identificarem, tá? Ó, pode ver isso daqui, olha. Calma aí, eu vou focar. Ó, aqui. Tá vendo, ó? Mesma coisa, ó. Esse chanfrinho aqui, ó, tá vendo? Cortado, tá? Ele simboliza justamente essa setinha aqui, tá? Aí você vai ver por quê. Olha só. Tá aqui, né? Ó. A setinha tá aqui, não é verdade? A setinha tá aqui. Aqui tem uma travinha, aqui tem outra, que vai encaixar aqui, ó. Ó. Deixa eu encaixar aqui. Pronto. Olha só, vou segurar para não cair, tá? E tá aqui. Ó. Vou pegar com a chave. Aqui tá a marquinha que eu te falei, ó, tá vendo? Cortadinho, e aqui a setinha, igualzinho, olha só, a setinha aqui e a setinha aqui, tá vendo? Aí o encaixe aqui e o encaixe aqui não tem como errar, só não pode inverter, mas se inverter no caso desse daqui, o processador nem encaixa, tá? Mas é isso aí, sempre seguindo essas setinhas aqui, lembrando que todos os chips, eles também têm esse tipo de marca aqui, tá? Então agora o que eu faço? Ó, eu baixo a minha trava aqui, pego ela, olha só, e vou encaixar aqui do lado, ó. Ó, tá vendo, ó? Encaixei ela. Opa. Pera aí, é um pouco duro. E eu tô segurando aqui em cima, atrapalha um pouco. Aqui, ó, encaixei ela lá embaixo, olha. Tá vendo lá? E ela ficou bem travada, tá certo? Tá aqui. Feito isso, eu tenho que colocar o cooler, tá? Vou ter que colocar o cooler. Esse procedimento, quando você está fazendo um upgrade ou instalando primeiramente seu computador, você vai ter que fazer essa montagem da placa-mãe na bancada para tentar empenar o menos possível a placa-mãe, tá? Então, vou pegar o cooler, tá aqui, né? O meu cooler gigante, monstruoso. Então eu vou passar a minha pasta térmica. Eu vou passar essa daqui, tá? Essa pasta térmica que eu comprei é da marca... Espera que vai focar. Tá, hoje eu não quis focar agora aqui. Pronto, é da Tapcamp. Comprei no Mercado Livre. Paguei bem mais barato, tá? Pra poder... Espera que eu vou pegar aqui a pazinha. Eles mandam com uma pazinha. Até que eu gostei bem, olha só. Se for pra usar a branca, eu prefiro usar desse cara aqui, tá? Que vem com prata junto aí. Coloco bem pouco, tá? Porque ele espalha muito, né?
quando a gente aplica aqui, olha só, eu coloquei só um pouco, tá? Porque a hora que eu colocar a base ali, essa base aqui do dissipador, tá? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar isso daqui, tá com tanta força, ele vai esmagar, vai fazer uma placa uniforme, uma camada uniforme, tá? Então eu não posso pôr muito, senão ele transborda, vai melar tudo. Mas é que nem eu tava falando, tá? Eu já usei a Arctic Silver, tá? Que é dessa pasta com prata. É muito diferente, tá? A Arctic Silver, ela fica igual essa Zuma original que vem em processador. Você coloca, ela é bem gosmenta, ela adere e depois para você tirar ela já tá toda meia seca, porque ela consegue aderir muito, né? Ela faz uma transferência muito boa. Eu não testei a transferência dessa pasta, eu gostei um pouco dela, mas o que eu não gostei é o seguinte, ela tem, pra mim, tá? Olha só, não estou falando em relação à empresa, tá? Eu prefiro usar ela, desse cara, do que usar a branca. Mas quando eu passo, ou eu vou limpar, a textura é a mesma quase a mesma da branca. Ela continua bem úmida, num ponto é bom, talvez no outro não muito, mas ainda prefiro acabar usando ela. Se você vai fazer um serviço desse, daqui, numa BGA, tá? De uma placa de vídeo forte, ou de um Xbox, ou de um PS aí, um PlayStation, eu recomendo ainda comprar aquela Arctic Silver fininha, que é muito mais, eu acho que seguro, tá, pessoal? Mas isso daí é uma coisa particular minha, tá? Então, vou pegar aqui o meu dissipador, né? Que esse daqui eu tenho que montar ele todo separado aqui. Deixa eu tirar um pouco o zoom. E vou encaixar ele antes da memória, tá? Justamente porque eu vou ter que exercer um pouco de força aqui nele. Encaixei aqui. Tá bem centralizado, coloquei ali no processador. Espera aí que essa parte já é um pouquinho... Ela é um pouco chata. Pronto. Aí o que eu faço? Olha só. Coloquei ela aqui, ó. Vou dar uma mexidinha, tá vendo? No dissipador, ó. Para ajudar a espalhar bem. E tô apertando e pronto. Travei ele aqui. Pronto, ó. Dou uma mexidinha assim, olha. Tá vendo? Ele ajuda a se espalhar bem. A pasta térmica, tá? Tá colocado, tá encaixado, certifiquei que tá bem preso. Agora eu vou pôr o meu dissipador aqui, encaixar ele assim. Tome muito cuidado aqui para não quebrar, tá? Isso aqui é bom vocês sempre limparem, né, dissipador. Aí, encaixei, beleza, ficou encaixado, maravilha, não vou conectar ainda. Agora eu vou pôr a memória, os módulos de memória, tá? Vou encaixar, pode ser em qualquer sequência aqui, olha. Encaixei aqui. E olha só, pessoal, quando vocês forem manipular a memória, estando fixa no gabinete, tá? Que meu gabinete está aqui do lado, por isso que eu estou apontando ele. Você não pode apertar assim, ó. Tá vendo? A memória assim, ó, apertar, porque a placa-mãe ela faz assim, tá? Ela dobra, isso pode quebrar. Por que quebrá-la? Porque assim, tá? Todas as placas-mães, você olha aqui e você vê uma placa, na verdade, ela pode ter até 8 camadas assim, uma junto com a outra, interligando circuitos eletrônicos. Então você não tem uma placa, você tem várias camadas interligando por dentro. Então você não pode dobrar, que você pode romper no meio dela, tá? Então, sempre que você for manipular uma memória ou um conector, alguma coisa, você vê que a placa pode dobrar, o que você faz? Você tenta sempre segurar aqui, ó. Você segura aqui, embaixo e aperta, tá? Ou assim, olha. Ó, que nem aqui nesse caso mesmo, ó. Vou segurar aqui e vou apertar. Ele deu o estralo, fixou. Aqui mesma coisa. O ideal era eu estar usando luva, tá? Ó. Então, beleza. Fez isso, legal. Quer dizer que ela tá bem travada. Vou ligar o meu cabo de alimentação do cooler. Aqui do lado, que eu ando apanhando para essas coisas, não sei porquê.
Pronto, encaixei. Aí. Essa parte está montada. Agora eu vou colocar ela, vou ligar a fonte lá no gabinete também. Então eu tô com a minha fonte aqui, eu já parafusei ela, não tem segredo nenhum, só parafusar ela pelo lado externo ali, tá? Tá todo o meu chicote aqui, certo? Inclusive tem aqui o de alimentação extra, que vai na placa-mãe, depois tem esse também, tá? Tem o que vai na placa de vídeo. Temos aqui para modelos de drive que não é SATA, alimentação. E temos alimentação SATA, tá? Não tem como se enganar. Como é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, tá? Normalmente quando você faz o upgrade vem essa latinha para você trocar. Você encaixa ela aqui, tá bom? Eu pego a placa-mãe. Olha só como eu vou fazer. Tá vendo aqui, ó? Eu pego aqui, ó, pelo dissipador, tá vendo, ó? Tá vendo só? Beleza. Ó, e vou encaixar ele agora aqui. Lembrando que tem todo o lugar dos parafusinhos, tá? Que eles têm que estar encaixados certinho aqui, tá? Não pode ser no meio, senão pode dar curto. Agora eu vou descer com a minha placa-mãe, tirar os cabos daqui. Eu desço com ela assim, olha, um pouquinho diagonal, tá? Para encaixar ela com a parte do painel dela aqui, ó, na traseira, tá? Lá. Ela tem que ficar bem encaixadinha lá. Espera aí que eu vou dar um zoom aí. Tá vendo ali, ó? Tem que ficar bem encaixadinha ali, tá? Ó. Ó lá. Aqui já encaixou, tá? Vou ver a furação minha. Aqui, olha, tá vendo? Ela tem que bater, ó, a furação, tá? E aí agora eu vou colocar todos os parafusos aqui, que tem um aqui, depois eu tenho dois aqui. Posso às vezes ter no meio e mais dois lá atrás, tá? Então eu vou parafusar ele aqui e já volto. Pronto, eu já parafusei toda a placa-mãe, tá bem fixa aqui, tá certo? Agora eu vou colocar a minha placa de vídeo. Se eu tivesse uma placa de rede, então eu fixaria a minha placa de rede, tá? Ela vai no PCI Express, desculpa, aqui embaixo, tá? Ela sempre tem uma travinha, que depois que eu monto eu trago a travinha aqui para dentro, né, para a esquerda, para ela travar. E daí quando eu vou tirar, eu destravo ela, tá? Então ela tá destravada. Vou primeiramente, no meu caso, olha só, minha placa-mãe dá para mim entrar com cabo junto, tá? Eu vou já colocar aqui a alimentação externa, aqui na placa de vídeo. Vou encaixar aqui. Pronto. Vou descer com ela aqui, olha. Vou encaixar ela no slot, tudo certinho, tá? Aqui o slot PCI. Faça sempre com cuidado. Ó, encaixei ela, beleza? Tá? Ó, tá bem encaixada, né? Agora eu vou parafusar ela aqui. Pronto, parafusando. Quando a placa de vídeo tem duas saídas ali atrás, você pode colocar em qualquer uma delas. Normalmente a gente coloca sempre na primeira, que está mais para cima, tá? Fiz isso, agora eu vou colocar o meu cabo de alimentação aqui. Se eu não me engano, ele é chamado de P4, não tenho certeza, não me recordo muito, tá? Esse conectorzinho, olha, de 4 saídas aqui, tá? Eu vou colocar na alimentação que vem lá atrás, tá? Que acho que aqui eu acabei não citando, mas eu vou mostrar agora. Ó, tá vendo ele ali, olha? Ó, lá no cantinho lá, tá vendo? Ó. Espera aí. Ali, ó. Esse é o conector, tá vendo? Eu tenho que ligar. Se eu não ligar ele, a placa-mãe não liga, beleza? Então eu vou encaixar ele aqui. Só que pra mim, ele dá um trabalho porque o cooler meu ali, ele é muito grande. Deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui. Eu provavelmente vou ter que usar uma chave de fenda, tomando cuidado para não bater com a ponta da chave de fenda na placa-mãe, né? Porque a minha mão não vai entrar ali. Então, aqui eu vou empurrar o conector para baixo. Pronto. Tá encaixado. Perfeito. Tem que tomar cuidado, pessoal, com esse cabo aqui,
tá? Todos os cabos para não ficarem encostando no dissipador, porque ele pode esquentar e entrar em curto, tá? Já aconteceu de eu pegar cliente que o cabo tava assim, olha, tá? Encostado aqui no cooler e ele foi descascando, estourou, ele soltou, bateu no aterramento e queimou a fonte, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora eu vou ligar a alimentação da placa-mãe, que é esse cabo gigante, tá? Onde está ali o nosso conector para fazer a ligação. Ó, tá vendo? O branco ali embaixo, ó. Lá. A câmera não vai focar. Foi mal. Ó, ele tem um lugar certinho, tá vendo? Que ele tem a seta, né? Tá vendo aqui? Então eu vou ligar lá. Só que eu quero mostrar uma coisa antes para vocês, em relação à fonte, tá? Para mim testar a fonte, em alguns casos, se ela está funcionando ou não, que é uma ligação direta, eu vou usar um pedacinho de estanho, mas vocês podem usar fio, tá? Então, o que eu faço? Eu ligo ela na tomada, aliás, antes de ligar na tomada, todas elas têm um fio verde. O fio verde é o fio de sinal que manda o sinal para a fonte ligar, tá? E eu vou usar o preto, porque para me mandar um sinal para a fonte ligar para ver se está funcionando, tem que um sinal negativo passar por ele. Então eu vou pegar, olha, que nem aqui é o fio preto que vem do lado do verde, né? O verde corresponde a esse conector, o preto a esse. Eu vou fazer o que, ó? Eu vou encaixar aqui nesse terminal, que nem eu falei, você pode usar um fiozinho. Vou encaixar no verde, não vai queimar, não vai ter problema nenhum, tá? Encaixei, eu vou lá e ligo a fonte na tomada. Se a fonte ligar, já é meio caminho andado que ela está funcionando, tá? Pode ser problema se vier na placa-mãe, tá bom? Caso contrário, provavelmente pode ser outro tipo de defeito, tá? Mas normalmente a fonte estaria funcionando. Tem no Mercado Livre para vender um testador que você coloca aqui, ele testa todos os pinos, o que é bom, tá? Vocês podem até estar comprando um equipamento desse daí que deve custar uns R$20, R$20, R$30, tá, pessoal? Então vamos lá, vou encaixar aqui. Como é que eu vou encaixar ali? Foi daquele jeito que eu falei. A placa, ela tá solta agora ali, né? Não tem todos os pontos de apoio. O que eu vou fazer? Eu vou agarrar embaixo e vou apertar. Agarro embaixo e aperto a fonte até dar o clique. Ó, o cabo da fonte aqui, ó. Tá vendo? Pronto, tem que segurar embaixo. Se eu deixar a placa-mãe afundar, eu desconecto memória tudo, tá? Então não pode, lembra disso, tá? Um problema muito típico que dá no computador, às vezes não liga mais, sempre é memória, tá? Assim, numa boa parte é memória. O que você faz? Tira a memória e você usa o spray de contato. Você espirra o spray, você passa um pincelzinho entre o slot da memória e a memória e passa um spray de contato lá no slot. Aí você pega o seu álcool isopropílico, tá? Com um pouco de papel e passa no contato da memória e limpa ela. O spray, depois que você aplica, você tem que esperar 10 minutos para ele secar todo, tá? Isso você pode aplicar em todos os slots, se você quiser fazer uma limpeza na placa, tomando cuidado com os olhos, tá? E ele é inflamável, então precisa tomar cuidado. O álcool isopropílico, muito inflamável também, tá? Nossa, isso tem que manter a distância tudo, tá? Ele é muito inflamável. Bom, outro problema que pode dar, se tiver bipando, também é memória. Se não tiver dando vídeo, no meu caso tem uma placa de vídeo on-board e off-board, eu já arrancaria a placa de vídeo off-board, tá? E montaria ele aqui. Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o HD aqui, que eu tenho um HD SSD. Vou instalar ele aqui. Pronto, encaixei ali. Vou parafusar ele. Parafusei. Agora eu pego meu outro HD, que se eu não me engano ele estava solto aqui. Eu não tenho parafuso para ele agora aqui, tá? Bom, deixa eu ver se eu acho um parafuso aqui nas minhas coisas. Tá vendo? Vou improvisando tudo aí, tá? Não esquenta não. Tá aqui minha caixinha, cheinha de parafuso, tá vendo? No Mercado Livre o pessoal vende alguns kits aí com parafuso, viu? Também é bom vocês estarem uma hora comprando. Outra coisa que vocês têm que pensar, pessoal, se o relógio do computador nunca fica acertado, você acerta
e ele volta para a data antiga. Você arruma o relógio, ele volta para a data antiga. É a bateria da placa-mãe, tá? Aí vocês trocam a bateria da placa-mãe, que normalmente resolve, tá bom? Beleza, feito isso, tenho aqui os meus cabos SATA, tá vendo? Cabo SATA, que é o cabo de dados, e vou ligar eles aqui. Então, ligo ele no meu conector SATA, que só tem um, tá? E vou ligar aqui no meu SATA 2, que esse é o segundo HD meu, mas eu poderia ligar ao contrário, só que depois tem que configurar na BIOS. Isso vocês vão ver no outro vídeo aí que vai continuar, tá? E vou ligar aqui no SATA 1, que é o meu HD principal. Pronto. Alimentação. Vou ligar aqui. Puxar, peraí que eu vou puxar a câmera. Vamos lá, alimentação no primeiro. Aí, já vou descer com o outro no segundo. Pode ser meio difícil enxergar, então eu tiro o de dados e volto ele aqui. Pronto. E o meu gravador, certo? Vou voltar a câmera aqui. O meu gravador de DVD que vai aqui na frente, mas eu não tenho mais portas na minha placa-mãe para instalar ele fica aqui de enfeite. Fica de enfeite, pronto, tá? Então tá aqui. Nem vou colocar meu drive aqui porque eu não vou conseguir organizar agora ele. Vou jogar meus cabos aqui dentro. Tá? Vocês podem colocar com fita de nylon para organizar tudo. Tá preso, tá tudo montado. Tá? E vamos agora para o outro vídeo onde eu vou dar as dicas de manutenção.